Imagine que você, cafeicultor, se encontra diante de uma decisão financeira estratégica após uma safra bem-sucedida. O resultado do seu trabalho se materializou como um caixa líquido e realizável. Para fins desta análise educacional e comparativa, vamos dimensionar esse cenário de forma clara e prática. Esse caixa equivale à produção de 50 sacas de café. Considerando um preço de mercado médio e conservador de R$ 2.000 por saca, estamos falando de um capital de R$ 100.000. Este montante representa mais do que um número, é uma oportunidade de escolha que definirá os próximos ciclos do seu negócio. É fundamental destacar desde o início que todo o conteúdo apresentado tem propósito estritamente educativo. Não se trata de recomendação de investimento ou prescrição agronômica. Cada produtor deve realizar sua própria análise detalhada, consultar profissionais qualificados como engenheiros agrônomos e consultores financeiros e considerar sua realidade única antes de qualquer decisão. Nossa missão é fornecer a metodologia de raciocínio, apresentando conceitos, custos e cálculos de forma replicável. A encruzilhada apresenta dois caminhos fundamentais, cada um com lógica distinta. O primeiro é o caminho financeiro. Converter o ativo agrícola em ativo financeiro. Você vende as 50 sacas, realiza os R$ 100.000 e os direciona ao mercado de renda fixa. Aqui, a engrenagem principal é a taxa de juros, que pode ter duas estruturas principais. A taxa pré-fixada oferece um percentual fixo de rendimento acertado no ato da aplicação, garantindo certeza matemática absoluta, mas com risco de oportunidade caso as taxas de mercado subam depois. Já a taxa pós-fixada tem rendimento atrelado a um indexador, como a taxa Selic, acompanhando o custo do dinheiro na economia, mas com incerteza sobre o valor futuro. Independente da escolha, o pilar de segurança é o Fundo Garantidor de Créditos, FGC, que protege aplicações de até R$ 250.000 por CPF ou CNPJ por instituição financeira. Aplicando os R$ 100.000 a uma taxa de referência de 1% ao mês, equivalente a 12,68% ao ano, obtém-se um rendimento passivo anual de R$ 12.000, ou R$ 1.000 mensais. É a escolha da previsibilidade, liquidez e baixa demanda gerencial. Antes de irmos para a segunda possibilidade, vale aqui uma breve curiosidade sobre medidas e termos rurais, pois é comum ouvirmos produtores tradicionais usando o termo litro como referência de área. Sabe de onde surgiu essa equivalência? Um alqueire mineiro era a área que comportava o plantio de aproximadamente 40 litros de semente de milho ou feijão. Dessa tradição, nasceu uma medida de área derivada, ainda usada atualmente em negociações de terras, o litro de terra. Ele não mede volume, mas área. Se um alqueire que tem 48.400 metros quadrados, ou seja, 4,84 hectare, lembrando que uma hectare tem 10.000 metros quadrados, cada litro de terra é equivalente a 1.210 metros quadrados, 48.400 dividido por 40, ou 0,121 hectare. Passou a ser uma ponte útil entre o conhecimento empírico e a precisão métrica. Voltando ao assunto, o segundo caminho é o do reinvestimento produtivo direto. Aqui você utiliza o capital para fortalecer o próprio negócio, seja expandindo área, modernizando infraestrutura ou formando nova lavoura. Neste caminho, o rendimento transforma-se no lucro operacional líquido, resultado de um processo biológico industrial complexo. Para comparar com justiça este caminho com o anterior, é preciso primeiro compreender em detalhes a máquina que gera esse lucro, a cafeicultura por hectare. Abandonando visões românticas, uma lavoura tecnificada é uma fábrica de precisão a céu aberto. O solo é o reator bioquímico, a planta é a linha de montagem viva e os grãos são os produtos finais de uma cadeia de conversão. Tudo começa com o princípio agronômico da restituição nutricional baseada na exportação. A produtividade não é aleatória, é fruto de cálculo e execução. Cada saca de 60 quilos exporta do solo quantidades mensuráveis: 6,2 kg de nitrogênio, 0,6 kg de fósforo P2O5 e 5,9 kg de potássio K2O, a tríade NPK, espinha dorsal do custo em fertilizantes.
Adotando uma produtividade média realista de 50 sacas por hectare, a demanda anual de reposição por hectare é de 310 kg de nitrogênio puro, 30 kg de fósforo e 295 kg de potássio. Ignorar esta reposição leva à exaustão pedológica, esgotando o patrimônio do solo. O primeiro custo a traduzir é o custo direto com insumos. Para repor o NPK, o investimento fica em torno de R$ 4.250 por hectare ano. A isso, soma-se o pacote tecnológico essencial de micronutrientes, boro, zinco e cobre, e proteção fitossanitária preventiva, que agrega cerca de R$ 2.400 por hectare ano, totalizando R$ 6.650 anuais em insumos por hectare para manter a capacidade produtiva. Contudo, este valor é apenas a primeira camada. A camada mais espessa e crucial é o do custo operacional efetivo, completo. O maior componente é a mão de obra, que na cafeicultura consome tipicamente 40% da receita bruta. Para 50 sacas a R$ 2.000, a receita bruta por hectare é R$ 100.000, implicando em custo de mão de obra de R$ 40.000 por hectare por ano. Outro custo obrigatório é a calagem, correção da acidez do solo vital para a eficiência dos fertilizantes, com um custo médio de R$ 1.600 por hectare ano. Adicionam-se custos operacionais com combustível, manutenção de máquinas, administração, seguros e depreciação da infraestrutura, que somam aproximadamente R$ 6.750 por hectare ano. Agregando tudo, o custo operacional efetivo total atinge R$ 55.000 por hectare ano, o verdadeiro divisor que define o lucro. Com todas as peças quantificadas, comparamos os dois universos. Na renda fixa, os R$ 100.000 rendem R$ 12.000 por ano, 12% ao ano. No reinvestimento, os R$ 100.000 formam 1 hectare de lavoura que, após 3 anos de maturação, gera receita bruta de R$ 100.000 por ano. Subtraindo o custo operacional de R$ 55.000, tem-se lucro líquido de R$ 45.000 por ano, um retorno de 45% ao ano sobre o capital inicial, quase 4 vezes o da renda fixa. Este retorno elevado, porém, é intrinsecamente o prêmio por assumir riscos reais que a renda fixa praticamente elimina. Riscos climáticos, geadas, secas, fitossanitários, pragas, doenças, operacionais e de gestão. A renda fixa troca esse prêmio por segurança, mas carrega riscos financeiros como perda de poder de compra. Portanto, a escolha final transcende a matemática. É uma decisão estratégica de perfil. O caminho financeiro atrai o perfil conservador, que prioriza a segurança, previsibilidade e tranquilidade. O caminho produtivo atrai o perfil empreendedor, disposto a gerenciar riscos complexos para buscar aceleração patrimonial via ativo tangível. Utilize esta análise como metodologia. Aplique seus números reais, busque dados locais sobre terra e insumos, dialogue com técnicos e consultores. A decisão mais inteligente será aquela que, após análise criteriosa, alinhar-se perfeitamente com seus objetivos, disponibilidade para gestão ativa e tolerância pessoal ao risco. A conta precisa ser exata, mas mais importante, é preciso fazer sentido para sua história e planos futuros. Baseado na análise detalhada que construímos para um cenário de 50 sacas, você agora tem as ferramentas para escalar o raciocínio e entender a magnitude das decisões em uma operação de maior porte. Mas e quando o volume e o capital em jogo se multiplicam exponencialmente? No próximo vídeo, elevaremos a análise a um novo patamar. Partiremos de um cenário decisivo e real. Imagine que você, cafeicultor, tenha colhido ou armazenado um lote de 500 sacas de café livres. Com um preço conservador de R$ 2.000 por saca, esse montante se transforma em R$ 1 milhão líquidos em seu caixa. R$ 1 milhão. Essa não é mais apenas uma questão de custo por hectare, é uma decisão estratégica de alto impacto patrimonial. Como esse capital monumental se comporta diante da mesma encruzilhada? O que muda quando, em vez de 100 mil, falamos de R$ 1 milhão aplicados na renda fixa, com todas as nuances e estratégias de proteção do FGC? E mais crucialmente, quais são as opções concretas de reinvestimento produtivo com esse volume de capital?
Aqui as estratégias se diversificam radicalmente: a aquisição de terra em escala, o arrendamento de grandes áreas, a modernização industrial da pós-colheita ou a formação de lavouras em múltiplos talhões. No próximo episódio, faremos uma análise financeira profunda e comparativa neste novo patamar. Vamos dissecar os números, os fluxos de caixa, os retornos sobre o investimento e, principalmente, os riscos amplificados e as oportunidades únicas que surgem quando o capital disponível é 10 vezes maior. Se você compreendeu a lógica por trás de 1 hectare, está pronto para entender a lógica por trás de uma fazenda. Acompanhe-nos nesta nova etapa, onde transformaremos R$1 milhão em café em um estudo de caso completo sobre construção de patrimônio no agronegócio. A decisão estratégica de grande escala começa aqui. Não percam! É o que veremos em detalhes no próximo vídeo. Não se esqueçam, nossa força e sabedoria vem de Deus. Até a próxima! Irmãos cafeicultores da ALS Café. Siga o canal, deixe o curtir e compartilhe. Até a próxima!